O que aquela pessoa fez? Porque hoje você vai comparar uma pessoa que tem sucesso para comparar uma pessoa que não tem sucesso, e aí você vai comparando. Essa pessoa que tem sucesso, ela não desistiu. O que é luxo pra você? Luxo pra mim é comer família. Numa reunião não adianta você ser a pessoa mais brilhante se você não sabe se vender. A ideia, às vezes, quantas vezes você tá numa reunião, a ideia ela nem é a melhor, mas a pessoa vendeu melhor a ideia dela. Olá, pessoal! E hoje estamos aqui em mais um episódio Luxo Concreto e eu tenho a honra de ter aqui comigo uma pessoa que eu acompanho, admiro o trabalho e eu quero falar para vocês que quando você sabe um tema, você sabe explicar de uma forma fácil. E o que me encanta no convidado de hoje é exatamente a linguagem financeira de forma prática que você consegue pegar desse podcast uma aula e aplicar na sua vida. Então, para você pegar e acompanhar esse episódio hoje, já pega papel e caneta, porque hoje eu estou aqui com o Wellington Venâncio. Muito obrigada pelo carinho de estar aqui, Wellington. Estou muito honrada mesmo com a sua presença. Obrigado também pelo convite, Sofia. Quando eu recebi seu convite, não pensei duas vezes, falei assim, vou para São Paulo, vou lá para esse podcast, fazer uma conversa com ela para a gente trocar muita ideia e levar muita informação para o pessoal de casa que está nos acompanhando. Olha, eu fico honrada, gente, ele viajou para estar aqui e o que eu aprecio muito, o nosso ativo mais caro é o tempo e para você, principalmente, que é o maior especialista de finanças no Brasil, você sabe o quanto que isso é valoroso. Mas antes da gente entrar aqui numa questão, eu queria que você se apresentasse. Quem é o Wellington Venâncio? O Wellington Venâncio é pai de 4 filhos. Eu trabalho desde os meus 16 anos, então eu trabalhava ali como garçom. E aí eu me endividei, fiquei com mais de 50 mil reais em dívidas. E foi nesse período que eu fui me descobrindo, né? Que foi me organizando ali para limpar o meu nome. E aí, 50 mil em que ano? Isso foi em 2020, em média. Que já é um valor que, com tudo como valoriza, né? A dívida de 50 de 2000 já está acima com a inflação. 2020. Então, isso tem uns 6 anos, né? Sim. E aí, nisso, eu consegui ali limpar o meu nome e eu falei assim, por que não agora começar a ajudar outras pessoas a também a limpar o nome? E então, eu comecei a ajudar as pessoas a limpar o nome e eu comecei a ajudar pessoas próximas que estavam próximas a mim. Então, os vizinhos, os amigos, familiares. E aí eles começaram a me agradecer. Nossa, muito obrigado por você ter me ajudado. Eu falei, rapaz, é um trem interessante, né? E ali eu fui me descobrindo. Então, hoje eu já sou empresário, influenciador, sou um cara família e estou aqui hoje para levar conhecimento de verdade para o pessoal de casa. Nossa, que incrível, porque você poder ajudar numa situação, porque a pessoa quando ela está com dívida, eu falo, não dá para romantizar. Você não consegue ter uma boa relação, você não dorme bem, tudo impacta na vida, a vida financeira impacta em tudo. A dívida financeira ela impacta em tudo, tanto em relacionamento, com seu cônjuge, é complicado. E quando a pessoa ela chega em um ponto que ela está negativada, às vezes não é porque ela quer, muitas vezes. Às vezes alguém da família ficou doente, a pessoa precisou sair do trabalho, mas muitas das vezes acontece por falta de organização financeira. Educação financeira não é uma coisa que a gente aprende em casa, não é uma coisa que a gente aprende na escola, e deveria, inclusive, né? E a pessoa vai aprendendo com a vida. E muitas pessoas que entram ali no empréstimo, entra no cartão de crédito, entra no limite especial, não sabe como sair. Então, eu comecei a ajudar essas pessoas, falando assim, olha... Que é um perigo, né? Os juros de banco... Muitas pessoas pegam dinheiro com agiota, pegam dinheiro através de empréstimo para pagar outro empréstimo. E aí viram aquela bola de neve. E sempre eu gosto de falar assim, dívida você tem que negociar e pagar. Se o dinheiro que você está ganhando, o salário que você está ganhando não está dando para você honrar com seus compromissos, fala, opa, peraí, vamos aqui montar um planejamento? Fala assim, quantas horas a mais que eu preciso trabalhar? Se eu estou trabalhando 8 horas e não estou conseguindo, então, para eliminar essas dívidas, você tem que trabalhar mais, tem que fazer uma renda extra. A internet está aí para o pessoal de casa para que eles consigam também ganhar dinheiro também através do digital,
mas a pessoa tem que ter e fazer alguma estratégia para que ela ganhe mais dinheiro, né, que trabalhe 2 empregos, 3 empregos, para conseguir sair dessa dívida, porque é um tempo curto, por exemplo. Se a pessoa faz um planejamento, em questão de 4 meses, 6 meses, 1 ano, ela tem que trabalhar um pouco mais para honrar com seus compromissos e liquidar a dívida, né, e não empurrar ela com a barriga. E se a pessoa que está nos assistindo agora, você me falou um número que eu não sabia, quantos endividados no Brasil em nome Hoje sujo? são quase 80 milhões de brasileiros que estão com nome sujo. Quase 50% da população adulta. Gente, vocês têm noção disso? Que nós temos no Brasil, em população, a média de 290 milhões de brasileiros, né? 220 milhões de brasileiros para 80. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. É um sistema que faz a pessoa, ela já tá ali numa roda. E uma coisa interessante. Se a pessoa entra nisso, Wellington, como que, quando você olha, a pessoa ela já foi lá, tudo deu errado, ela já foi lá, pediu dinheiro no banco, e aí aumenta limite, porque a briga é para aumentar limite, e ela não sabe os juros daquilo ali, ela tá com a corda no pescoço. Como que você começa orientando ela? Primeira coisa, assim. Primeira coisa, a gente vai fazer uma consulta completa no CPF dessa pessoa para a gente identificar quais são as dívidas que ela tem para a gente começar um planejamento. Né? Se é banco, se aquele banco está cobrando juros abusivos ou não. Né? Porque os grandes bancos, eles aproveitam da desinformação para cobrar taxas abusivas, juros abusivos. E muitas vezes os clientes não conseguem negociar porque a dívida em pouco tempo, por exemplo, uma dívida de cartão de crédito, 20% ao mês, em 1 ano dá 200%, então a dívida ela triplica. Então, se você tem um cartão de crédito no valor de 20 mil reais, em 1 ano aquela dívida já está quase 100 mil reais, é um absurdo. Então, a pessoa consegue negociar? Não, dificilmente. Não. E é por isso que é importante a pessoa procurar um especialista para ajudar ela a fazer essa negociação com o banco para não precisar pagar uns juros abusivos. E aí tem várias maneiras da pessoa limpar o nome, né? Então, muita gente, quando está com juros abusivos, quer esperar 5 anos para aquela dívida caducar, mas é muito tempo, né, para não utilizar o nome. Tem como fazer um acordo amigável, tem como você acionar a justiça para que essa dívida não seja exposta, porque muitas pessoas hoje acham que o Serasa, o SPC, o Boa Vista são órgãos do governo, e não é. O SPC e o Serasa são empresas privadas e eles recebem muito dinheiro para expor as dívidas dessas pessoas. Por exemplo, as pessoas não conseguem crédito hoje, não é porque ela deve o banco, não é porque ela deve a loja, é porque o Serasa ele está recebendo para expor essa dívida para todo o Brasil. Agora eu te faço uma pergunta, você autoriza que uma empresa privada exponha os seus dados, exponha suas dívidas para todo o Brasil? Não, é claro que não. E como fazer? E a lei é muito clara. Lá na Lei 8.078, do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, diz o seguinte: o consumidor inadimplente ele não pode passar por constrangimento ou ameaça. Agora fala para mim, o quanto é constrangedor você chegar numa loja, quando eles consultar seu CPF e ver que tem várias dívidas no seu nome. Naquele momento você não se sente constrangido? Claro. Mas a lei ela está a seu favor. Mas só que a lei ela não vai até você. Sim. É você que vai em busca dos seus direitos. Então eu falo assim, nossa, Ético, mas a pessoa ela pode limpar o nome sem negociar e pagar a dívida? Aí tem que fazer uma avaliação. Porque será que é necessário? Será o banco está cobrando juro abusivo? Então, assim, é feita uma análise para ver se é viável ou não. Entendi. Porque também quem vai decidir é o juiz. O juiz vai avaliar e vai decidir se vai tirar aquela dívida ou não. E aí a pessoa fica com a dívida interna entre você e a empresa credora. O que a empresa ela pode fazer hoje? Ela pode mandar mensagem, ela pode cobrar. Normal, porque você está devendo. Agora, ela pegar essa dívida e expor para todo o Brasil, isso não pode acontecer. Nossa, que interessante. Isso é uma informação muito importante. Eu mesma não sabia. Graças a Deus eu tenho o meu nome bem limpo. Sabe que isso que você falou, meus pais vêm de origem muito simples. Então, meu pai não teve estudo, estudou depois de muito tempo. Minha mãe também. E meu pai não deixava a gente comprar nem na revistinha da Avon, para não ter que pagar depois. Então, eu cresci com aquele receio assim, nossa, eu tenho que ter dinheiro para isso, então eu tenho que juntar. E é tanto que, às vezes, hoje até meu marido fala, não, isso a gente pode comprar, sabe? Porque são coisas que você vai indo para se organizar financeiramente, né? Planejamento ali de vida. Sim.
que eu olho e falo, nossa, isso é uma coisa ali ainda daquela questão da infância, né? De guardar, de não se endividar. Então, eu não sabia, porque eu nunca tive esse problema com o credor, por justamente conseguir ajustar. Posso comprar, posso dar meu passo até ali, faço. Que eu vejo que hoje as pessoas, elas gastam muito, parcelam muito, né? Quando parcelar, quando comprar à vista... Isso é falta, assim, de educação financeira, quando a gente fala. Não é uma coisa que a pessoa aprende. Eu até brinco, falo assim, quem ganha um salário mínimo não deve ter cartão de crédito. É polêmico, né? Mas assim, não pode ter, sabe por quê? A pessoa que ganha um salário mínimo, se ela tem um cartão de crédito, quando ela vê, ela já usou 2 mil do limite. O salário dela já está comprometido. Aí a pessoa entra naquele ciclo, tipo assim... Trabalha, ganha o dinheiro, paga o cartão, fica sem dinheiro, ela tem que trabalhar para conseguir o dinheiro. Como ela ficou sem dinheiro, ela tem que ficar usando o cartão. E aí ela fica nessa bola infinita e não consegue sair. E aí é onde que vem o endividamento, que é onde que vem o descontrole. Porque assim, a pessoa que ganha um salário, ou 2 salários que seja, mas ela vai ali, chega o final de semana, pede uma pizza, faz um churrasco, uma cervejinha, vai assistir um futebol e vai passando o cartão de crédito. Passa 80, passa 100. Chegou no final do mês da fatura, a fatura está 1.500. E aí? Nossa senhora, eu não deveria ter gastado, porque às vezes gasta por impulso. Sim. Né? E aí, quando vê, o salário já foi. E aí, pega dinheiro emprestado e aí é onde que entra nesse ciclo. Então, se a pessoa ganha pouco, ela tem que ter uma organização, tem que ter, né, uma planilha dos seus gastos, ela saber o que ela pode gastar ou não. E procurar outros meios também de ganhar mais dinheiro. Procurar fazer um curso para se especializar. Eu vejo muita gente falando do desemprego que está no Brasil. Mas se a gente for olhar as vagas de emprego que estão disponíveis, e eu acompanho muitos empresários, inclusive eu estou precisando de gente para trabalhar, mas não acha pessoas qualificadas. Então, as pessoas estão buscando trabalho, mas não estão procurando se especializar. Então, assim, quer ganhar mais dinheiro, quer parar de ganhar um salário, 2 salários, vai se especializar. Não precisa, às vezes, fazer uma faculdade de 5 anos, mas tem muitos cursos de 3 meses, 6 meses que você consegue fazer e que você já começa a ganhar melhor, ganhar mais. Nossa, são pontos importantes. Então, para você que está aí, você tem uma dívida, a primeira coisa, já coloca isso em planilha, tenta ver qual a dívida, por onde começar. E você faz esse alinhamento todo com a pessoa. Se ela está ali, ela fala assim, poxa, eu preciso fazer isso. É um curso, você consegue ligar para... Como que funciona essa dinâmica? Porque é muito interessante. Sim. Hoje eu tenho um escritório jurídico, então eu tenho um time comercial, eu tenho um time jurídico. Então hoje a gente atende clientes do Brasil inteiro. E quando a gente atende essa pessoa, a gente faz uma consulta, a gente faz um raio-x completo do CPF dela para identificar o que está acontecendo com aquela pessoa. Às vezes a gente atende pessoas que estão com o nome limpo e não está conseguindo crédito. E a gente vai identificar. Aí descobre que tem, por exemplo, dívidas internas do passado que ela pagou uma dívida com desconto. Então, assim, são vários casos que a gente analisa caso a caso. Então não tem como a gente falar assim, se você está com seu nome sujo, faz isso, porque são caso a casos. Então é uma análise, então o que a gente recomenda é procure um especialista. Se for dívida bancária, pode procurar um advogado de sua confiança, que ele vai analisar o seu caso também e, se necessário, vai sim acionar o jurídico para você. Quando a gente faz toda uma questão de diligência para fazer venda e trabalhei isso muitos anos, a gente sempre tira as certidões da pessoa e, às vezes, a pessoa ela tem um apontamento que ela nem sabia que existia, porque ela fez uma renegociação com uma questão do banco e, internamente, ela não consegue crédito. Teve uma vez uma cliente, ela tinha o nome limpo, mas ela não conseguia crédito na instituição. Isso é muito recorrente acontecer? É muito comum. Porque as pessoas ficam, não, está limpo, mas não conseguiu crédito, mesmo ela tendo renda. Aí, quando foi puxar, ela tinha feito uma renegociação de uma dívida antiga para pagar e tiraram o crédito dela. Como que funciona essa comunicação dos bancos, Wellington? Então, quem precisa um dia ter financiamento, não é bom fazer esse tipo de acordo? Não, pode sim fazer, tá? É uma dúvida muito legal que você fez, porque assim, são coisas diferentes. Eu vou falar assim, do SPC, do Serasa
e do Bacen. As pessoas acham que é uma coisa só, e é totalmente diferente. Bacen é o Banco Central do Brasil, e muita gente fala assim, nossa, eu não estou conseguindo crédito porque meu nome está na lista negra, meu nome está no Bacen, meu nome está no Banco Central. Você não fica com o nome sujo no Banco Central. O que fica lá são histórico de pagamentos. Então, se você tem histórico de dívidas, vai ficar lá. Então, é esse histórico que atrapalha a pessoa conseguir um financiamento. Vamos colocar que a pessoa tinha um cartão de crédito no valor de R$10 mil, e ela pagou aquela dívida com desconto. Então, aquilo lá está no histórico dela. E, às vezes, quando ela vai fazer um financiamento, então vai puxar aquele histórico, aí tem bancos que puxam os últimos 2 anos, os últimos 5 anos. Geralmente, a maior parte que por exemplo, se for um financiamento de um carro, é 2 anos. E aí, de uma casa. 5 anos. Entendeu? Porque eu lembro que foi muito difícil. E aí, quando foi ver que a pessoa vai olhar e vai falar... Isso tem quantos anos, né? A pessoa não é um bom pagador. Em 5 anos eu não vou te emprestar dinheiro. É isso que o Bacen vai olhar e vai dizer assim, não empresta porque ela pode dever, não é? Exatamente, porque o histórico... E hoje tem o rate bancário, não sei se você já ouviu falar. Não. Porque os bancos, eles utilizavam o score. Sim. Então, as pessoas iriam tentar crédito e falar assim, nossa, seu score está baixo. Só que o cliente, o consumidor, ele tem, não é só um score. Então, ele tem o score do Serasa, ele tem o score do Boa Vista e ele tem o score do SPC. Então, acaba sendo confuso. Porque imagina só, você fala assim, nossa, eu quero acompanhar meu score. Aí você entra no aplicativo do SPC Consumidor, seu score está lá 500. Aí você entra no seu SPC, no seu SCPC, que é o Boa Vista, no consumidor, está lá que seu score é 800. Aí você entra no Serasa, está que seu score é 300. Mas aí, a gente acredita em quem? Qual é o meu score real? E aí, o que os bancos fizeram? Criaram agora o seu próprio score e deixou de utilizar esse score do SPC Serasa Boa Vista, deixou de usar. E eles criaram agora o rate bancário, mais uma para o consumidor. Então... E aí, para olhar isso, vai aonde? A gente consegue consultar porque a gente tem sistema, mas o consumidor ele não tem acesso. Não tem. Então, não é uma coisa que o consumidor ele consegue... Nossa, eu vou baixar meu aplicativo para saber como é que tá. Não. Isso que eu já queria interno. ver qual que é... Porque eu sou 1.000 nesses daí. 1.900, é bom. Mas eu não faço muita dívida, né? E tem todo um ponto de você fazer dívida e pagar certo a dívida para aumentar, né? Sim. Que eu vi, não sei. Mas o score, por ele estar, por exemplo, R$1.500, o que vai interferir sobre os juros. Então, uma pessoa que está mais próximo a 1.000 pontos... Quer dizer que ela tem menos chance de ser negativada. Sim. Então, os juros para essa pessoa... Mais confiança para emprestar dinheiro. Os juros para ela se torna mais barato. Uma pessoa que está com um score baixo, ela consegue sim a aprovação, só que os juros para ela é mais alto, porque ela tem mais chance de atraso de pagamentos. Entendi. É um ponto muito importante. E para quem quiser olhar como que está o score do Boa Vista e tal, ela consegue só via sistema, que a gente como empresa tem e paga por consulta, né? Não sei como que é a pessoa física. Sim, o consumidor ele consegue acompanhar o dele também, e é de forma gratuita. Então é só ele baixar o aplicativo, né, que é o SPC Consumidor, Boa Vista Consumidor e Serasa Consumidor. Só que é confuso. Imagina só você acompanhar 3 scores e falar assim, cara, mas qual que é meu score de fato? Mas o score ele não vai ajudar a pessoa a conseguir um financiamento, por exemplo. Sim. Então, porque assim, eu vejo casos de pessoas que estão com um score de 350 pontos e conseguem um financiamento. Por causa de quê? Por causa de renda. Então, se a gente for fazer hoje uma comparação, um cliente que está com um score de 1.000 e um cliente que está com um score de 350, vamos colocar que ele vai comprar uma caminhonete no valor de R$500 mil. Quem que você acha que tem mais chance de comprar essa caminhonete? Vamos ter que olhar a renda, né? Renda fixa e quanto ela está comprometida ou não. Sim, isso. Então, você Por está exemplo, vendo que o score ele não está interferindo, ele não é uma decisão de crédito? Sim. Então, o score, ele que vai apontar, nossa, os juros aqui é mais barato, aqui os juros é mais alto. Mas quem vai conseguir comprar essa caminhonete, de fato... Quem tiver dinheiro. É quem tem dinheiro, quem consegue comprovar que consegue pagar. Não adianta essa pessoa, nossa, eu estou com um score de 1.000, mas a renda é um salário. E aí? A parcela da caminhonete é 6.000. Agora, essa pessoa está com um score de 350, ela atrasa, mas está com o nome limpo, mas a renda dela é 20.000. Então, ela consegue pagar.
Entendi. E aí ela consegue comprar. Então, são vários fatores que vai analisar. Então, o consumidor ele não tem que ficar olhando, nossa, o meu score está baixo, eu quero aumentar meu score. Não, o score ele não vai julgar se vai ser aprovado ou não. É a questão. E comprovar a renda, né? Para quem é profissional informal, né? O que você orienta essa pessoa quando ela te procura? Porque para ela conseguir o crédito, ela vai ter que comprovar aquilo ali. Então, como que pode ser feito? Porque é muito difícil empreender no Brasil por tarifação, juros, enfim. É um ponto. O que você orienta para organizar a vida dessa pessoa? Que ela chega lá e está com score baixo, ela está com renda que ela não consegue comprovar que tem. Exatamente. Muitas pessoas hoje trabalham de forma anônima. E trabalha de forma informal e não consegue declarar sua renda. Mas qualquer pessoa consegue fazer a declaração de imposto de renda. Então, tem gente que acha que é só empresários que tem que fazer a declaração de imposto de renda. Não. Qualquer pessoa consegue ir lá e fazer uma declaração. Então, se você ganha 6 mil, 7 mil, 10 mil reais, você pode muito bem procurar um contador, né, seja conhecido, de indicação, de sua confiança, e pedir para fazer uma declaração de imposto de renda. Muitas pessoas não fazem isso porque tem que pagar a taxa do imposto, mas tem que pagar. Então, se você quer crédito, né, se você quer mostrar para os bancos, né, que você movimenta, que você ganha dinheiro, você tem que fazer uma declaração de imposto de renda. Eu quero declarar. Cara, você vai pagar 5 mil, 4 mil reais. Então, se você ganha 10 mil por mês, 8 mil reais por mês, você consegue declarar isso e levar ao banco, porque hoje, isso é bom. Qual o mínimo que está sendo exigido para declaração? 5 mil reais. De renda mensal. Isso. Então, você ganhar acima de 5 mil reais, você já pode declarar, fazer a declaração de imposto. Então, se você ganhar menos, não precisa. Menos do que 5. Saiu agora essas leis, porque aí muda, né? Altera o fica tempo mudando. inteiro. E aí eles estavam falando lá em questão de 2 salários não era obrigatório. E aí depois saiu que a partir de 5 mil eles não iriam cobrar. E aí tá essa luta. E a gente tem que acompanhar para ver novamente. Caso a caso. Gente, você tem que ter um profissional. Porque isso altera o tempo todo, né? De e aí renda estava anual. para ser julgado no STF, se ia cobrar dos mais ricos, se ia cobrar dos mais pobres. E a gente aí fica essa luta toda. Entendi. E dentro do que você acompanha, quando que a pessoa ela vê uma boa opção com você de fazer um consórcio? E para quem não sabe o que é um consórcio, de forma simples, quando que você orienta a fazer um? Tá, eu costumo dizer que consórcio não é para qualquer pessoa, tá? Eu gosto muito de falar sobre o consórcio e financiamento, porque quando a pessoa vai comprar um imóvel, então ela tem a opção de comprar à vista, tem a opção de através de um consórcio ou através de um financiamento. Vamos colocar que uns jovens, acabou de casar, está em média de 28, 30 anos, então eles não vão buscar fazer consórcio, eles vão procurar fazer um financiamento, porque eles não tentaram muitas coisas na vida ainda. Então, eu oriento... Me senti tia agora, Samuca. Porque assim, quando você vai... É verdade. Primeira coisa que você vai comprar na vida, você já vai pro financiamento. Você já vai pro o dinheiro financiamento. Que você tem. E a agonia porque você também, já quer comprar mais rápido, você já quer morar no que é seu. Então, o consórcio, ele é muito... Quem procura o perfil da pessoa que compra consórcio, aquelas pessoas já estão com 45. Entendeu, né? 45, tudo 50. bem, é verdade. Mas o que ela vai analisar? Eu comecei no consórcio com 30, hein? Mas como investidora, né? Como investidora. Como investidora, sim. Mas quando a pessoa... carro, sabia? O meu primeiro consórcio foi para carro. Mas quando a pessoa fala assim, nossa, eu preciso fazer um consórcio, é quando ela já tentou de tudo. Ela já tentou guardar dinheiro e não conseguiu. Ela já tentou fazer um financiamento e não conseguiu. E ela vê que já está ali nos 45, quase os 50, já está chegando ali numa certa idade. Fala assim, eu estou morando de aluguel ainda. Então, ela sente que ela precisa fazer algo seguro. E aí não tem outro caminho. Aí ela precisa fazer um consórcio. Porque mesmo que o consórcio demora 5, 6, 7 anos, daqui desse período, se ela está com 45, 52, ela está morando no que é dela. Então, com planejamento, pagando menos juros. Se você for comparar hoje financiamento com consórcio, financiamento, uma média de 20% ao ano. Consórcio, 1,60% ao ano. Olha a diferença. Não dá. Você vai comparar em todo o período, financiamento é 30 anos, consórcio é 15.
Financiamento em todo o período, você vai pagar mais de 200% de juros. Então, você vai fazer um financiamento de 300 mil, no final, você está pagando 800. Sim. No consórcio é totalmente diferente. Você faz um consórcio no valor de 300 mil, você vai pagar 25% da taxa administrativa do valor total. Sim. E aí tem um reajuste do INCC, mas a pessoa vai pagar no final 600 mil, contando com tudo. Então, se for comparar, dá uma diferença enorme. Mas consórcio é planejamento. Então, e hoje também tem muitas administradoras de consórcio que ajudam o cliente em qual sentido? Dele pagar uma parcela menor até ser contemplado. Por exemplo, nossa, eu quero fazer um consórcio de 500 mil. Então, você vai pagar só meia parcela porque você está pagando aluguel. Quando você for contemplado, aí você vai pagar a parcela cheia, porque como você já vai passar para o seu imóvel, você já não vai ter mais o aluguel, e aí você consegue pagar a parcela cheia. Então, tem muitos consórcios hoje que você consegue pagar meia parcela até ser contemplado. Que aí você consegue pagar aluguel e a meia parcela do consórcio. Isso que você colocou é um ponto importante, porque a primeira vez que fui fazer consórcio, mesmo assim, estudando bem a área, é diferente de você ter uma carta de crédito, de você ser contemplado e ser uma carta quitada. E cada lugar, às vezes, solicita a carta de uma forma. Então, em termos, assim, para a pessoa, como que você orienta a pessoa para ela... Porque não tem milagre, né? Eu vejo que tem gente que quer vender carta contemplada, e aí começa um mercado que movimenta algumas coisas que eu não entendo, assim. Que é meio estranho. Tal carta, portanto, já contemplada. Como que funciona ser contemplada uma carta? Você precisa dar lance? Como que é um padrão de consórcio? Hoje, o consórcio... ele virou uma ferramenta para fazer alavancagem financeira. Por quê? O consórcio, o pobre não gosta de consórcio. E aí, então, o rico viu isso como uma oportunidade. Então, o que o rico faz hoje? Ele faz várias cartas de consórcio e um grupo específico, faz 20, 30, 10 cartas. De acordo com que aquelas cartas vai contemplando, ele vende para o pobre. E aí, só que ele ganha um split em cima disso. Então, se ele já pagou 20 mil reais em um consórcio, vamos colocar que essa carta de crédito é 300 mil. Então, numa carta de 300 mil, hoje o valor de mercado dela é meio que padrão, é de 35% a 50%. Então, imagina, você pega uma carta de 300 mil, você conseguir vender ela por 130. Então, se você pagou 30 mil, você está lucrando 100 mil reais em cima de uma carta de crédito. Porque a pessoa ela também que está comprando, ela já tem o benefício, né, do juros. E a pessoa que está comprando, ela tá pagando pelo quê? Ela está pagando porque ela está pegando o crédito mais rápido e aquela pessoa está recebendo porque ela esperou contemplar. Ela que fez o investimento. Então, a carta de crédito virou uma ferramenta para fazer a alavancagem financeira e está sendo muito utilizada. Muito. Eu falo porque eu tenho algumas cartas de crédito e, às vezes, quando elas são contempladas, realmente não é nem que eu não queira, mas, por exemplo, tem 2 anos, tive uma contemplação alta, só que eu não achei o que eu queria comprar, que a gente está procurando numa outra localização, em específico X de um imóvel, e a gente repassou aquela carta e paga as outras, porque naquele período eu falei, não faz sentido. E teve uma pessoa com uma oportunidade muito boa que queria aquele valor de carta, que era mais difícil. Então você faz um split sim. Nossa, né? Você faz uma conta, uau. Nossa, eu vou ganhar 40, vou ganhar 50. Exatamente. E aí você perca cartas altas, é realmente uma alavancagem, né? Segura naquilo ali. Mas você orientaria a pessoa para carro, por exemplo, que eu financiei. O meu primeiro consórcio foi de carro, que eu tenho comigo que os juros de carro, para compra de carro, é uma coisa completamente abusiva. E carro, para mim, né, não é um patrimônio, assim, desvaloriza bastante. Claro que o mercado de alto luxo aí você tem carros em espera, que as pessoas até lucram e tal, mas para mim, se a pessoa não trabalha com isso, para lucrar com isso é difícil render carro. Sim, quando entra em consórcio de carro, não dá para você ganhar em cima, por causa de quê? O carro ele só desvaloriza. O imóvel você consegue ganhar em cima, por quê? Você já viu aquela história daquele cara que comprou imóveis e ficou pobre? Não tem, né? Não tem. Então, assim, você comprou imóveis, o seu imóvel só vai valorizar. Por exemplo, a gente falando sobre valorização. Hoje, eu não sei qual que é a valorização daqui de São Paulo, mas Goiânia, por exemplo, 10%.
Se a gente for para Balneário mesmo, do último agora, deu 30%. Então, a gente está falando, em questão de 3 anos, um imóvel no valor de 1 milhão, em 3 anos, ele dobrar de valor, está valendo 2 milhões. Por exemplo, em Goiânia, um imóvel, ele está valorizando média de 10% ao ano. Em questão de 10 anos, o imóvel está dobrando um valor. Então, imóveis é o melhor investimento. Quando tem aquele ditado, minha avó já dizia, quem compra a terra nunca erra. É verdade. E é muito importante, eu gosto de ouvir outras áreas que você atua num mercado tão importante financeiro, falando sobre isso, porque nós temos o viés, porque mercado imobiliário, as empresas são imobiliárias, os ativos são imobiliários, e a gente vai falar isso para o cliente, ele fala, mas será? Eu falo para os meus clientes, falo assim, casa, imóvel, é o ativo mais seguro do mundo. Então, não, Bitcoin. Vai. Tudo que é muito fácil e questões não estruturadas via CVM, enfim, legislação, você tem um problema, né? A gente passa por uma grande questão aí no Brasil, que você olha tudo que é de muito risco, você também perde, né? Sim, exatamente. Tem que ter uma segurança e ter profissionais como você para ter essa assessoria. Então, para você que está nos assistindo, fala assim, poxa, se eu estou endividado, não sei fazer um planejamento, não sei fazer um imposto de renda, não sei se eu devo ou não devo fazer, não sei onde que está meu nome, porque tem gente que está assim, sabe? Deixa a vida me levar. Sim. E a vida financeira ela é muito importante, é um pilar muito importante. Então, eu oriento já a você seguir aqui o Wellington e você atende todo o Brasil. Atendo todo o Brasil. Então, faz online Hoje a gente faz assessoria também para muitos clientes que estão fora até do Brasil, que nos acompanham, que quer procurar fazer uma renda, uma renda passiva. Questão de câmbio, tudo. Vocês orientam tudo? Câmbio, não. Não. Mas em questão mesmo, ela fala assim, porque assim, a pessoa que sai fora hoje do Brasil para trabalhar, quando ela chega lá, ela quer investir aqui no Brasil. Sim. Só que como ela não faz uma declaração de imposto de renda, quais são os meios dela comprar? Ela consegue fazer financiamento? Não. Então, ela procura fazer o consórcio, né? Para quando ela for contemplada, ela comprar um imóvel para ela fazer uma renda passiva e, no futuro, ela viver, né, de aluguéis. Só quando a gente fala viver de aluguéis, a gente tem que tomar muita atenção hoje, porque não é qualquer imóvel, qualquer imóveis que você consegue ter uma rentabilidade boa em questão de aluguel. Sempre eu falo, né, para os meus clientes, quando você vai comprar um imóvel, você tem que olhar qual que está a valorização daquela área anual e qual é a rentabilidade que aquele imóvel vai dar para você. Porque se a gente for hoje para o mercado tradicional, casa tradicional hoje está dando uma rentabilidade mensal de 0,3 a 0,5. Então, eu estou falando aqui de um imóvel de R$500 mil, se você for colocar ele para alugar, você vai alugar ele por R$2.200. Já tem outros imóveis, por exemplo, se você pegar os mesmos R$500 mil, e se você for para o mercado, se você for fazer um estudo, você vai conseguir ver salas comerciais, você vai conseguir ver flats que você consegue pagar o mesmo valor, só que você consegue ter uma rentabilidade maior para o aluguel, porque esse imóvel você consegue alugar ele por diária ou até mensal por um valor mais alto. Só que o mais importante é a valorização, porque ele vai estar em áreas que valoriza mais. Então, o que você tem que somar é falar assim, quanto esse imóvel vai trazer de retorno para mim. Então, se um imóvel, se um flat desse, se ele te dá 1% de rentabilidade, então dá 12% ao ano. Se ele valoriza mais 10% na valorização, a gente está falando de um imóvel de trazer uma valorização de 22% ao ano. Isso é surreal. Sim. E aí a pessoa ela tem que analisar quando ela para e fala assim, isso faz mais sentido do que deixar o dinheiro trabalhando, né? Parado. Porque tem muita gente que fala assim, nossa, no lugar de eu comprar um imóvel, eu vou deixar o meu dinheiro rendendo no fundo imobiliário. Não, calma aí, pô. Você está fazendo a conta de quê? Sim. Você está fazendo a conta só da rentabilidade? Mas aluguel. Peraí, mas não é só aluguel que você vai ganhar dinheiro. Você está esquecendo da valorização também. Você tem que somar isso na valorização. Sim. Então, você soma a valorização mais a rentabilidade, valor X. Sim. Tem um número, né, dos multimilionários, quem tem acima de 30 milhões de patrimônio,
que 30% a 50% do que eles têm em patrimônio são imóveis. É um número que não dá para a pessoa achar que isso não dá para ignorar. Aquelas pessoas que falam assim, não compra imóvel, né? É porque ela já tem vários imóveis, né? É então, muito assim, complexo, né? Eu falo assim, a sensação de quando eu comprei o meu primeiro imóvel, de quando eu quitei meu primeiro imóvel pequenininho, foi uma sensação de conquista muito grande. É você ter um lugar, né? E o brasileiro, ele é patrimonialista, ele vem ali de toda uma questão de Portugal colonizado, então essas nações que elas foram colonizadas, elas são muito patrimonialistas, então isso não vai mudar, né? É por isso a terra aqui sempre se valoriza mais, e é um ponto que o brasileiro ele tem que olhar e colocar isso num viés em papel, né? tem mesmo? É você que está nos acompanhando, ó. Compra imóveis. Adorei, ó, não tá nem compra combinado. imóveis. Imóveis é o ativo mais seguro do mundo, Sim, tá? não tá nem combinado, tá bem, gente? Isso daí que eu falei assim, não, é uma conversa mesmo, porque é um ponto muito importante de olhar e as pessoas entenderem quais são as possibilidades para rentabilizar e fazer fortuna. Sim. Se eu te falasse assim, entra um cliente agora lá para você no seu escritório e fala, Wellington, eu quero que você me ajude a criar R$1 milhão. Eu quero ter R$1 milhão em patrimônio líquido investido em 2 anos. Que dica que você daria para a parte de começar de investimento? Que dica por onde você começaria? Tá, essa pessoa, ela já tinha o dinheiro em caixa Não, ou ela iria não. aplicando? É a pessoa que está nos assistindo, um assalariado, que ela quer ter esse rendimento e ter esse dinheiro. Você trouxe várias dicas da pessoa ela conseguir usar a internet, usar padrão, né, para conseguir vender mais, fazer mais. Que dica que você daria para ela conseguir ter uma luz no fim do túnel? Que hoje R$1 milhão está falando em $200 mil, praticamente é nada. Sim, é pouco, né? Eu gosto de falar sobre o consórcio, já nessa parte. Porque se ela começa a guardar o dinheiro ali, se a pessoa que não tem uma educação financeira, na primeira oportunidade, ela vai pegar esse dinheiro e vai utilizar. Eu também parece que é tão engraçado que quando começa a juntar dinheiro, acontece alguma coisa, vai lá e já pega aquele dinheiro. Então, assim, queima uma geladeira. Então, assim, se conseguir fazer uma negociação para comprar um imóvel que seja na planta, para ir pagando ele na planta, é uma boa alternativa. Se a pessoa conseguir fazer um consórcio, por exemplo, a pessoa consegue fazer consórcio hoje de R$1 milhão pagando parcela de R$5 mil por mês. Então já dá para a pessoa já começar a se planejar pagando ali R$5 mil todos os meses. Sim. Se futuramente ela no trabalho, se ela tem um FGTS, se ela conseguiu um dinheiro, que ela quiser dar algum lance para contemplar aquele consórcio, para pegar esse R$1 milhão para comprar um imóvel, mas para a pessoa fazer um investimento ou renda passiva, está muito no que ela vai fazer com aquele dinheiro. Porque tem muita gente que erra justamente, ela custa conseguir aquele dinheiro, mas quando consegue, eu costumo até dizer, fala assim, muita gente que vai comprar o primeiro imóvel, acaba que é o seu pior pesadelo, porque ela vai comprar um imóvel, ela está tão ansiosa que ela não olha para a área, ela não olha para a localização. Eu já vejo muita gente falar assim, não, eu quero comprar lá próximo à minha mãe. É um erro. É um problema grande. Sim. Então, porque você está visando morar perto da sua mãe, mas do outro lado, você vai ver que o valor que você está pagando, a valorização daquele lugar não está acompanhando. Sim. E aí? Fato. E aí você está pagando 3, 4 vezes mais caro, vai chegar até um certo momento, às vezes, que você não vai conseguir pagar, e muita gente acaba perdendo o imóvel por causa disso, porque o banco ele não espera. Se você atrasou, né, você acaba perdendo aquele imóvel. Então, por isso que a gente vê muitos casos hoje de leilões, justamente por causa disso, porque a pessoa comprou seu primeiro imóvel, ela não se atentou a isso, quis comprar o imóvel só na empolgação, e um certo tempo depois vira um problema sério. E quando aumenta a taxa de juros, como a gente passa por esse momento, a inadimplência sobe, leilão sobe, e a pessoa ela tem que fazer esse planejamento também, né? Tem que fazer esse planejamento. Hoje a taxa Selic está 15%. Sim. Para uma pessoa entender a Selic na dívida, como que você pode mostrar para ela calcular? Porque, por exemplo, a gente tem a reunião no cupom, aumenta, e eu sempre mostro o valor do dinheiro,
né? Na parte quando você está ali pagando uma dívida num consórcio, você não sente isso tanto, porque ele é mais fixo, né? As correções. O consórcio hoje, ele tem o INCC, Sim. que é o Índice Nacional, né, da Construção Civil. Hoje, ele é somado, é uma média nacional. Então, ele não pega por região. Por exemplo, igual eu falei lá, Goiânia, 10, Balneário, 30. Então, ele vai pegar nacional. Então, ele vai pegar uma média. Tá? Hoje, se a gente pesquisar o INCC hoje nível Brasil, está a média de 7% a 8%. Então, a pessoa que compra um imóvel, por exemplo, de R$500 mil reais hoje, daqui a um ano, ele vai ter um reajuste. Esse reajuste é do INCC, que vai dar mais ou menos 8%. Então, se a gente pegar 500 mil vezes 8%, se não me engano, dá R$40 mil. Então, esse imóvel, essa carta, ela não é mais 500, ela é 540. Então, a parcela, ela vai aumentando. Sim. Então, aquela pessoa que compra que acaba de ser contemplado e pega aquele dinheiro, então, o que quiser, ela vai comprar um imóvel, então, aí que tem que se atentar, porque ela tem que comprar um imóvel que ele também vai valorizar na medida. Porque se ela compra, tudo valoriza. Se ela compra em um lugar que não valoriza, porque vai ter a valorização nacional e o seu imóvel vai ficando para trás. Então, tem que ficar muito atento, falar assim, peraí, eu já estou com dinheiro, deixa eu fazer um bom investimento, deixa eu procurar que seja um especialista para me ajudar a tomar uma ótima decisão. Para ver curva, para ver local, para ver vacância, para ver população do que está, onde as pessoas estão procurando mais. Isso. Hoje os especialistas, tem vários especialistas que estão aí para auxiliar essas pessoas para fazer que ela tome uma ótima decisão. Sim. Isso é importantíssimo. Quando você olha, as pessoas falam, não, isso é um ótimo investimento. Em todo o mercado tem um bom investimento quando você está falando com uma pessoa que entende daquilo ali para te orientar. Que vive daquilo ali o dia inteiro. Porque não é simples. Como você falou de imóvel, é verdade. Tem regiões que você já está comprando na alta. Mas você quer morar naquele bairro por um status ou por alguma coisa, mas a valorização não vai chegar mais a 10. Vai valorizar, mas uma curva menor. Então, se você está nessa questão de fazer um flip desse imóvel para lucrar com ele, já não é esse tipo de investimento. É um tipo de investimento final de moradia, né? E de tem localização. Que se atentar a isso. Isso é muito importante. O objetivo. Porque senão a pessoa compra um imóvel desse, nossa, mas está aqui. Mas ela já está no pico. Sim. Já foi. Sim. E aí compra, quando você vê, aí o seu financiamento está aumentando, o seu consórcio está aumentando, e aí pega a desvalorização. E aí você aperta o calo para você deixar aquilo líquido para vender, para pagar a dívida, para lucrar em algo, você vê que acaba não ficando, e aí vai a leilão mesmo. Você olha várias questões e muitas pessoas que trabalham no mercado de leilão como uma grande oportunidade, né? De olhar aqueles imóveis e cria-se uma oportunidade. Sempre vai estar bom para alguém. Sempre vai estar bom, né? O dinheiro ele só troca de mão. Sim. É verdade. Então tem que ficar atento, né? Onde que tem crise, tem oportunidade. Hoje, qual o problema das pessoas que te procuram? Qual é o maior problema? É nome sujo? É a questão de retirada de posse, já de chegar numa questão judicial, de perder tudo? Qual o momento e qual é a situação que mais procuram você disso financeiro? O mais engraçado é que as pessoas que me procuram são as pessoas que devem pouco, você acredita? Que deve 3 mil, 4 mil. Geralmente a pessoa se preocupa mais, né? 5 mil. Se a gente for pegar em geral hoje, né? A gente está falando de 80 milhões de brasileiros que estão com nome sujo, mas a maioria, se você pegar a estimativa dos valores da dívida deles, é média de 3 mil reais. Então, a grande massa deve muito pouco. Então, são poucos casos aquelas pessoas que devem acima de 100 mil reais. Mas a maioria deve muito pouco. Então, é por falta de organização financeira mesmo. Olha. É por falta de não ter uma educação ali na hora de fazer o planejamento, deixa o cartão estourar, não paga o cartão, ou vai numa simples loja, faz uma simples compra de 300 reais, 500 reais e não volta lá para pagar. São casos, você fala assim, caramba, qual que a pessoa não paga isso? E aí vai deixando. É uma conta de celular que a pessoa faz o cadastro e depois não paga. Então, são coisas simples, mas a pessoa não está atento, ela não procura manter o nome muito bem organizado. Não é uma coisa que parece que ela valoriza tanto. Sim. E deveria, porque ter o nome limpo tem muitos benefícios. Sim. Quais benefícios você traria?
Por exemplo, imagina só, se você está com seu nome limpo, para você alugar um imóvel, você precisa de você ter o nome limpo. Para você ter um cartão de crédito, para que seja para você comprar um presente para o seu filho, para você poder presentear a sua mãe, ter um cartão de crédito é importante, mas é claro, você tem que saber utilizar ele. Sim. Então, assim, tem vários benefícios de você ter seu nome limpo, porque imagina só, nossa, eu estou precisando de um cartão de crédito porque eu estou precisando comprar XY. Estou precisando comprar um celular parcelado, por exemplo. Você não tem um cartão de crédito? E aí você vai recorrer a quem? Aí você vai recorrer ao seu irmão, você vai recorrer à sua mãe. Nome você é uma vai coisa que não se empresta, amigos, viu, gente? Né? Eu não empresto meu nome. Fora também que é humilhante, né? Imagina só, você vai precisar alugar uma casa. E aí, não, seu nome não passa. E aí você tem que pegar o nome de uma pessoa para poder alugar aquela casa. Isso também é humilhante também. É humilhante para a pessoa que ela está cedendo o nome dela, o risco, né? Sim. Porque se a pessoa não pagar... Sim, realmente. Por exemplo, agora estão liberando, se eu não me engano, um empréstimo de até R$250 mil. Para quem tem lá o CNPJ. Então, assim, se a pessoa está com o nome limpinho, está com a sua empresa funcionando, você pegando R$250 mil hoje, uma carência de 6 meses para você começar a pagar, dá para você investir no seu negócio, né? Dá para você investir e você ganhar fazer mais dinheiro. Isso. Com disciplina. Com disciplina. Financeira. Porque, gente, assim, dinheiro não leva desaforo. Não, de fato. Não leva desaforo. Então, se você não tiver um planejamento, eu tenho cartão de crédito que eu posso comprar um avião. O negócio é você pagar como? Né? Quanto que vai ser de juros? Então, a pessoa tem que ter essa consciência. Parece que ela tá tudo bem parceladinho, né? Eu tenho uma amiga que brinca assim, bem parceladinho passa. Que ela tem uma condição. Eu brinco, porque não é assim. Você tem que ter um planejamento daquilo ali, para aquilo ter pontos. Por exemplo, meu marido ele tem um planejamento muito forte, justamente para todo o benefício do que é cartão. Porque você não vai nunca atrasar a parcela do seu cartão. Você tem aquele dinheiro para aquilo ali. Então, tá tudo bem. Você tem benefícios para fazer uma compra ali no crédito, mas é o crédito à vista. Sim. Hoje mesmo, eu tenho mais de R$500 mil em limite de cartão de crédito. Mas tem muita gente que acha que ter limite, ter crédito, é sorte. Mas não é. É planejamento, é organização. Sim. Tem gente que fala, nossa, um amigo meu conseguiu um cartão de crédito de 50 mil e ele teve sorte. Não é. Qualquer pessoa consegue ter um cartão de crédito de 100 mil, de 200 mil reais. O que ela precisa fazer? Fazer a declaração de imposto de renda, atualizar as suas informações, provar para o banco que consegue pagar. O banco, ele não libera crédito para qualquer um. Ele libera o crédito de acordo com o perfil daquela pessoa. Sim. Então, tem muita gente que fala assim, nossa, mas eu movimento 200 mil reais. Não é porque que você movimenta 200 mil reais... Né? Não é porque você movimenta 200 mil reais que você ganha 200 mil reais. Sim. Mas quanto é que você está declarando? Às vezes você movimenta 200, mas está declarando que você ganha 3 mil. E uma coisa que sempre, né, banco principalmente, você vai olhar todas as entradas e o que você mantém daquilo ali. Porque não adianta você movimentar 200 e você negativou 200. Você gastou Entra 200, saiu 200. Então, por isso que é importante, sim, fazer a declaração de imposto de renda, levar o seu gerente, ter uma comunicação clara com ele, falar assim, olha, eu estou precisando desse crédito X, você pode me ajudar? Que o gerente também, ele também pode passar algumas orientações, eu vi aqui que você não tem nenhum valor investido, é bom você também investir, porque se a pessoa está ganhando 50 mil reais por mês, ela também tem que ter o dinheiro guardado. Mas calma aí, o que ela está fazendo com o dinheiro dela que ela não consegue guardar um pouco ali? Sim. Então, o banco também olha isso aí. Então, os bancos hoje, eles estão mais espertos, que ele fala assim, calma aí. Tem concorrência, né? Tem concorrência, agora, de então... corretoras, então... os bancos, inclusive, estão encerrando muitas contas hoje, porque teve um pico muito grande quando saiu os bancos digitais, as pessoas começaram a abrir contas em todos os bancos para ver qual banco iria liberar crédito. Olha... E aí ficou um pico de conta aberta. Só que o banco, ele tem custo com você. Sim. Quando você vai lá e abre uma conta, ele vai lá e emite o cartão, manda o cartão para você, ele está tendo um custo ali. Só que o banco, ele também precisa ganhar. E quanto é que você está movimentando? Então, tem muita gente que tem lá, por exemplo, 20 contas em banco, mas tem 15 contas que nunca movimentou R$1. Ele só abriu a conta para ver se ia liberar limite. Os bancos estão encerrando várias contas, porque, por exemplo, vamos pegar o Neon, por exemplo. Abriu o Neon lá, abriu não sei quantos milhões de conta, mas são
Aí pega o número X de pessoas que só abriram conta e não movimentaram, o União banco leva. O quê? É banco? Banco digital? Sim, banco digital. São vários bancos, né? Digio. Então, quando saiu depois da pandemia, que viu os bancos digitais, saiu vários bancos digitais. E todo mundo saiu abrindo conta nesses bancos. E aí esses bancos estão encerrando as contas porque essas pessoas não estão movimentando e o banco acaba levando prejuízo. Nossa. Gente, você precisa ter uma disciplina financeira para ter limite. E eu nunca... Relacionamento bancário ajuda. Sim, esse é um ponto importante, né? E quanto que você colocaria que a pessoa ela precisa gastar da renda dela? Por exemplo, ela ganha 10 mil, quanto ela tem que reter? Se a pessoa conseguir guardar pelo menos 10%, já está bom, né? Porque eles têm o costume de não guardar nada. Então, se ela consegue guardar 30%, melhor ainda. Ela pode colocar isso numa carta de crédito, consórcio. Pode colocar. É um ponto, se às vezes ela é gastona. Sim, ela pode fazer o consórcio, porque o consórcio ele acaba sendo... Ele não é uma poupança, mas acaba sendo uma poupança forçada. Porque, por exemplo, se você pagou o boleto, se você precisou do dinheiro, não tem como você ir lá e pegar. Então, é meio que forçado. Fala assim, opa, peraí. E aí, então, meio que obriga você pagando todo mês. Mas o benefício, ele vem depois. Sim. Você sabe, eu quando era novinha... Um professor meu falou numa aula, olha, é importante você conseguir guardar 10%. E somente 1% da população consegue que o seu custo de vida seja os 10% e guarde 90%. E esse 1% acidentalmente é 1% rico da população. E o que é a riqueza hoje, né, na população? Hoje, para você ser rico no Brasil, líquido, é um dado, né? Você precisa ter 990 mil dólares, ou a média mundo é $1 milhão. Que vai dar 6 milhões de reais líquido. Só para se você se considerar rico, não contando patrimônio lá investido. Então, quando você olha esse número, você olha assim, 1% para economizar nisso... Hoje não, eu tenho 41, há 16 anos eu atuo de forma que a minha despesa fixa seja 10% do meu ganho em rendimento sempre. Isso é surreal. Por quê? E aí é uma coisa minha, não é uma coisa que eu tô falando e professor... Não, gente, calma, cada um é como ele colocou aqui, por isso eu fiz a primeira pergunta, os 10% tá ali para você. Mas eu olho hoje as pessoas com rendimento alto, com um custo de vida... elevado. Muito alto. E você pode ter, mas o cuidado é que hoje a expectativa do brasileiro já aumentou. E aí eu atualizo a minha expectativa de vida também. Então é um custo. Saúde, velhice, né? Se eu ficar até 100 anos. Então, e aí? Qual é o dinheiro? Né? Um dado importante que saiu agora, que os jogadores de futebol, depois que eles encerram a carreira deles, 5 anos depois, eles quebram, não têm mais dinheiro. Mas olha o custo de vida. É porque quando eles estão ganhando muito dinheiro, eles têm um padrão de vida muito elevado. E aí, depois que eles param, aí 1 ano depois, 2 anos depois, eles continuam o padrão. Quando chega 5 anos, dinheiro não aguenta desaforo, não. Não aguenta. Então, você vê... E aí, inclusive, quem comentou isso foi o Ronaldo. Ele mesmo falou que os amigos deles, o amigo dele mesmo, que... A gente vê mesmo. Que vê vários jogadores de futebol, depois de 5 anos, não tem mais dinheiro. E quanto de dinheiro que eles não ganharam, mas não se precaviu, não se planejou. E esse é um ponto. E eu falo muito isso porque, às vezes, hoje, né, a pessoa fala, comprar isso, comprar aquele, mostrar que tem um sucesso financeiro, sendo que, na verdade, você precisa olhar o seu imposto de renda, o seu planejamento de vida. Eu tenho um planejamento de vida até 100 anos. Antes era 90, tem 2 anos a gente aumentou. Porque é importante, a saúde ela fica muito cara. E se você precisar parar de trabalhar amanhã? E não entrar, você continua conseguindo viver de rendimento até quando? Então, não é só o quanto você tem ali, é como que você faz esse dinheiro trabalhar para você. Agora, imagina quem trabalha dos braços. Imagina, e isso é importante, essa consciência financeira. Imagina quem trabalha dos braços, mora de aluguel, e aí aonde que entra aquele ponto? Nossa, será que eu com 50 anos, 60 anos, eu vou estar morando de aluguel ainda? Será que eu vou estar conseguindo trabalhar dos braços? Sim. Então, se você tem aí entre 40,
45 anos e você não tem o seu imóvel, Sim. Você já tem que começar a se organizar. Rápido, você já está em meia vida brasileira. Sim, você já não tem mais o que se arriscar. Nossa, eu vou tentar guardar dinheiro. Não. Nossa, eu vou tentar fazer o financiamento. Você precisa de um planejamento que seja seguro. Sim. E o consórcio, ele é seguro. Sim. Porque mesmo que ele demora que seja 8 anos para você ser contemplado, se você está com 40, com 50 anos você vai estar morando no que é seu. Sim. Agora, se continuar do jeito que está, vejo muitas pessoas que já estão chegando nos 55, 60 e estão morando de aluguel. Sim. Imagina depender do governo hoje. Não. E é uma questão falida, que você sabe que INSS, a população ela está envelhecendo. E isso, quando eu fazia faculdade, meu professor já dizia para não confiar, porque poderia o governo não ter dinheiro para pagar. Isso há 20 anos atrás, imagina agora. Isso tá acontecendo agora. Claro, né? claro. Você vê que não está tendo dinheiro para pagar, e fora esses arrombos que teve. Né? Você olha o tempo ali de caixa, às vezes o dinheiro, né? Ali para circular. Então, é muito importante o assunto financeiro, porque tudo está interligado, não tem jeito. Você que está com seus 20, 30, então corre atrás de você mesmo fazer a sua renda passiva, Sim. você mesmo fazer a sua aposentadoria, né? Sim. Isso Eu não queria falar não, mas imóveis... Porque você consegue pagar aí você compra outro, vive da renda daquilo ali, você já vai conseguindo respirar para rendimento, né? Olha Trump, os grandes empresários, olha só como eles alavancaram o patrimônio, com o imóvel. Exatamente. Valia X, igual você colocou, vai comprando uma carta para você tangibilizar 1 milhão. É muito legal a forma como você colocou como consórcio, é um ponto que faz uma diferença para um fim do túnel para alguém. E difícil você conseguir chegar nisso. Às vezes a pessoa está assistindo e fala, eu não consigo juntar para eu comprar um celular. Como você está falando de 1 milhão? Fica distante, mas dessa forma não. Dessa forma consegue. Toda grande conquista ela é fatiada. Né? São pequenas conquistas, né? Que aí fala assim, Érico, qual que é o segredo do sucesso? O pessoal pergunta. Porque assim, quando a gente... sucesso é independente para qualquer um. Cada um tem a sua opinião. Sim. Tá? Então, o sucesso para mim não é dinheiro. Sucesso para mim não é carros de luxo. Sucesso para mim é eu conseguir a admiração das pessoas, é eu conseguir poder ajudar as pessoas e receber delas os depoimentos, falar assim, nossa, Érico, muito obrigado, que Deus abençoe, que ilumine sua vida. Então, isso para mim é importante. Isso para mim, sim, é ter sucesso, ter a admiração das crianças. Eu amo crianças, inclusive eu tenho 4 filhos. Não, parabéns. Qual a idade deles, Wellington? Fez 1 ano ontem. Olha, parabéns. 7 anos, 8 anos e 12 anos. Que legal, parabéns. Eu fui pai aos 16 anos. Que legal. Então, ter sucesso é eu ter essa admiração, né, de poder ajudar, poder contribuir Tudo menino? Com o próximo. Só tem uma menina. Porque na minha casa são 3 meninas. 3 meninas? 3 meninas. Eu sou a caçula. Aí já falar, isso já tem 4, já tá ali pro time de futebol. Exatamente. E aí, então, a pessoa, ela quer ter sucesso, só que são pequenas escolhas que ela faz todos os dias. Sim. E hoje, para a pessoa ter um sucesso na área dela, ela tem que se esforçar, ela tem que se doar mais. Tem muita gente, ela quer ter o resultado, mas não quer pagar o preço. Sim. Fala assim, nossa, mas aquela pessoa, ela ganha dinheiro, né? Mas será que você pagaria o preço do que ela paga? Será que você faria o que ela faz? Sim. Né? Então, tá muito disso. Então, tem um preço a se pagar. Muito, e você tá aqui, olha o tempo para isso, a dedicação para isso. Você tem uma rede social hoje com 3 milhões de seguidores. E o ponto que eu queria trazer é em qual momento você viu que isso era importante estar nas redes sociais? E como foi chegar e construir essa comunidade grande? Porque, olha, é uma coisa diferente. Hoje, rede social exige um tempo, uma dedicação, e para tudo acontecendo, né? Eu falo assim, gente, eu tenho que beber água, treinar, não sei o que, ainda tem, né? Você olha, muita coisa acontecendo. Como que você conciliou isso e como você construiu isso? Não foi uma escolha minha. Então, eu não escolhi ser criador de conteúdo, eu não escolhi ser influenciador. Eu vim de uma cidade de 13 mil habitantes, do interior de Goiás, e... Quando, na época que eu me endividei, que eu fiquei com várias dívidas,
E eu comecei a fazer vídeos para a internet. E aí, se você me acompanhar, entrar nos meus vídeos, rolar lá para 3 anos atrás, você vai ver que os vídeos eram horríveis, de ruim. E como a cidade é pequena, as pessoas comentam, né? Você sai na cidade lá, o blogueirinho. Olha lá, que tá querendo se aparecer. Oh, mas seus vídeos é ruim. As pessoas falam. Principalmente as pessoas que estão próximas a gente, né? Falam assim, você está envergonhando a família. Porque quem está mais perto quer cuidar e às vezes a sobreproteção atrapalha. E aí fala assim, você está envergonhando a família fazendo esses vídeos. E você fazia vídeo de educação financeira? Sim, eu fazia sobre score. Para você ver, na época eu já falava sobre score, já dava dicas sobre score. O nicho financeiro, mesmo que eu não tenho estudo, que eu aprendi com uma vida, né? Tem muita gente que vai mandar mensagem para mim e falar assim, doutor, preciso falar com você. Eu falo assim, eu não tenho, mal terminei meu 9º ano. Mas o que importa, uma vez uma pessoa disse para mim, um cliente meu, ele falou, olha, eu não fiz Harvard, mas todos os meus funcionários fizeram. Eu isso, contrato. Mas a coragem, então é muito a questão da ação e fazer. Exatamente. Eu tenho um corpo jurídico hoje de advogado que tem 11 advogados. Entendeu? Olha isso. É isso. Meu time comercial são 59 pessoas. Olha. Então, olha o tamanho da estrutura. Sim, é grande. Então, meus vídeos, eles começaram a viralizar. Bater 1 milhão, 10 milhões, no Instagram, 30 no milhões. TikTok? No Instagram. Olha. 40 milhões. Tem vídeo que já está com 70 milhões de visualização. E aí foi um estouro. E aí eu comecei a ganhar muitos seguidores. Tinha dia de eu ganhar 30 mil seguidores, 20 mil seguidores. E aí foi até quando eu bati 1 milhão de seguidores. E aí foi de verdade, onde eu comecei a monetizar, onde eu comecei a ganhar dinheiro de verdade. Com 1 milhão você começou a ganhar dinheiro de verdade? Quando eu tava com mais ou menos 1 milhão de seguidores, aí que eu tava ganhando dinheiro de verdade mesmo. Falar assim, não... Não, porque aí isso gerava negócio para sua empresa. Exatamente. Não, gente, porque as pessoas, elas olham... A minha rede social, ela é um topo de funil. Não são os meus negócios. E eu falo, gente, muito cuidado. Aqui não é... Meus negócios são muito estruturados de forma muito diferente daqui. Ali, a minha rede social, ela é um posicionamento, um brand muito forte. Me traz negócios, mas numa outra escala. É importante as pessoas terem uma ideia, né? Sim. Mas que legal. E aí eu continuei fazendo os meus conteúdos... E aí meus conteúdos foi viralizando e aí eu não sei o que é, não sei se é a minha forma simples de falar, que eu passo muita confiança para as pessoas. E as pessoas confiam muito em mim. E isso eu acompanho pelos resultados que a gente tem diariamente, porque hoje a gente atende média de 130, 140 pessoas por dia. Atende de contrato fechado. Então, assim, pessoas que entram em contato são mais de 1.000. Brasil e mundo. São mais de 1.000 pessoas que entram em contato, mas que fecham contratos diariamente, são mais de 100 pessoas. Então, você fala assim, você tem uma constância de mais de 100 pessoas fechando o contrato todos os dias, fala assim, cara, isso é surreal. Sim, então, o que as pessoas estão acompanhando, o que as pessoas estão assistindo, tudo que está acontecendo, tudo que está fazendo, cara, Deus está abençoando de uma forma... Sim. E quantos conteúdos você cria por dia? Você tem essa média para você ou não? Você faz? Que não, tipo assim, tem dia que eu tô feliz, eu faço 6. Tem dia que eu não tô muito feliz, eu não faço nenhum. Aí tem dia que eu faço 1, faço 2, não é uma regra. Sim, mas a sua média, assim... Constância, sempre eu gosto de postar sempre 2 por dia. Sim, porque eu tenho uma rotina também de conteúdo, não de gravação, porque gravação realmente... Olha, a vida acontecendo, tudo acontecendo. E é importante você falar isso, porque às vezes eu olho um vídeo meu assim de 11 anos atrás, eu não consigo pôr TBT de muito tempo. Ontem mesmo, eu fui numa festa de uma amiga, e eu falei, vou colocar um TBT das festas. Eu não consegui colocar muito tempo atrás. Porque você já olha e fala, meu Deus, que ruim. Mas a pessoa já quer chegar num topo, né? E ela tem que fazer. E se você não parar, você vai estar melhor ano que vem. Tem que continuar e não parar, né? Hoje eu coloco muito antes e depois no meu perfil. Você põe? Eu coloco porque... tem que colocar, né? Eu utilizo para outras pessoas ver e falar assim, olha, ele não falava certinho. E apesar que eu não falo certinho hoje, né? Você fala muito bem, você se comunica muito bem. Mas quando as pessoas veem lá o antes e o depois, falam assim, caramba, olha como evoluiu. Sim. E se ele estava assim e está assim hoje, então eu também consigo. Sim. Então acaba servindo de
de inspiração para outras pessoas. E isso que é o mais importante. Que legal, parabéns. Você inspirar outras pessoas a sair daquele momento ali que ela tá e fazer ela enxergar outras possibilidades. E a zona de conforto, né? Porque a questão é que a gente sair da zona de conforto para você ter uma crítica externa não é gostoso. Não é fácil. Não, e é importante as pessoas saberem disso. Você tem que enfrentar e acabou. E aonde você quer chegar tem que estar muito claro para você, né? Tá, tem que estar muito claro. Eu gosto muito de falar também sobre mentalidade. Tá? A pessoa que ela quer procurar evoluir, a pessoa que quer procurar prosperar na vida, então, além dela procurar melhorar a mentalidade, que é através de conteúdos também no YouTube, através de audiobooks, através de livros, essas pessoas elas conseguem ter outra visão. Sim. Porque a pessoa ela fica com a venda nos olhos, ela não consegue enxergar os próximos passos. Isso é geral, é com todo mundo. Então, se você quer ir para o próximo nível, você vai ter que fazer um bom network. Se você mora numa cidade do interior, igual eu morava, que eu não conseguia fazer network legal, eu iria para onde? Para os livros, mas eu não gostava de ler livros. Mas os livros foi um meio que eu entendi que era onde eu acessava as mentes de outras pessoas de sucesso. Foi onde eu comecei a ler para pensar como que aquela pessoa pensava. Como que aquela pessoa fez para sair de certa situação. O que aquela pessoa fez? Porque hoje você vai comparar uma pessoa que tem sucesso para comparar uma pessoa que não tem sucesso, e aí você vai comparar. Essa pessoa que tem sucesso, ela não desistiu. Sim. Fato. De fato. E aí eu fui olhar para mim, eu falo assim, cara, eu comecei a escola, eu parei. Eu comecei a empreender, eu desisti. Eu entro na academia, eu desisto. Tudo que eu começava a fazer, eu desistia. Eu falei assim, então o problema é eu mesmo, de fato. E quando você começa a enxergar e você consegue identificar qual é o problema, é mais fácil. Sim. E aí fala assim, então beleza, qual que é o próximo passo? Então a mentalidade de enxergar que eu estava errado era uma coisa. Mas a outra coisa é por quem que você faz? Qual é o seu propósito? Aonde é que você quer chegar? Porque quando você tem um propósito, às vezes não é por você, mas talvez é por alguém. Sim. O meu caso, por exemplo, foi pelos meus filhos. Eu queria dar uma vida melhor para os meus filhos, porque eu com 23 anos, eu estava com 3 filhos pequenos, passando falta das coisas em casa, e falando assim, cara, eu não estou honrando a minha família. Então, peraí. Então, eu tinha um propósito maior. Sim. Então, eu tinha um motivo de acordar todos os dias e fazer acontecer. Sim. Então, quando você tem uma mentalidade alinhado muito bem com o seu propósito, faz acontecer. Sim. Eu fazia de tudo. Eu tinha 3 serviços. Então, eu trabalhava de manhã, trabalhava à noite e ficava até tarde vendendo CD, DVD. Eu vendia de tudo na rua. Vendia pano de prato. Venda. É o que acontece, gente. Independente da sua área de atuação, você tem que vender. Você tem que ser vender. Bom vendedor. Até hoje, para você arrumar uma namorada, você tem que saber tem que se vender. Claro. E tem gente que fala que não gosta de venda. Não, venda é a única... O meu primeiro livro é A Profissão de Milhões. É sobre vender. A arte disso. Numa reunião não adianta você ser a pessoa mais brilhante se você não sabe se vender. Exatamente. A ideia. Às vezes, quantas vezes você está numa reunião, a ideia ela nem é a melhor, mas a pessoa vendeu melhor a ideia dela. Exatamente. Né? Esse é o ponto principal. E a gente já está chegando no fim. Olha que rápido. A gente tem que gravar outros episódios. Eu adorei. Um só de mentalidade, Já gostei de todos esses temas aqui abordados. De vários, né? De vários, né? De internet. Isso é muito importante, porque são barreiras que a gente quebra, né? Hoje é um outro mundo. E como é importante... eu faço uma pergunta para todo convidado aqui. O que é luxo para você? Luxo. Eu sou uma pessoa simples. Então, quando a gente fala a palavra luxo, eu lembro muito de glamour, muito de muito luxo. Luxo para mim é com a minha família. Luxo para mim é eu ter ali os meus filhos aos finais de semana, estar com os meus filhos todos os dias, ter minha família próximo de mim. Então, isso para mim é um luxo. Eu ter quem eu amo próximo de mim e eu poder dar a eles tudo aquilo que, às vezes, eu não tinha como dar lá no meu passado. E hoje eu consigo, né, dar uma vida melhor para eles, dar conforto. Então, isso para mim é luxo. Eu acho incrível porque... o meu terceiro livro é sobre 50 tons de luxo e eu falo sobre atendimento excepcional e muita gente tem isso, né? O luxo, quando ela fala a palavra luxo, vem
várias coisas, assim, ouro, né? Vem coisa. Mas para ninguém, quando eu falo luxo, menciona dinheiro em si, mas as sensações. E quando eu falo sobre você, não é um mercado que você atua, ser ou não de luxo, é você ser esse profissional de luxo, que é como você faz o outro se sentir, muda tudo. E você, essa pessoa de luxo, só pelas sensações do que você faz, uma pessoa limpar o nome, de isso ser um sucesso para você, isso são pontos que é luxo. Né? Especial. É muito. Então, eu olho isso e eu falo, gente, às vezes é muito fácil, né? A pessoa olhar e falar, trabalho em mercados, a gente faz grandes transações e isso é um luxo. Mas o que é o luxo em si? Né? Porque às vezes você quer conquistar o dinheiro do que você quer ter uma liberdade financeira, mas para proporcionar o quê? Os sentidos do que seus filhos podem ter. Exatamente. Que é muito acima, né, do dinheiro. O que a gente leva as coisas são as lembranças, são esses momentos, né? De como faz você como que eu faço você se sentir quando tá comigo na minha Isso é luxo. Isso é luxo. Porque você nunca vai esquecer uma pessoa que te tratou mal. Exatamente. Pode ela ter o dinheiro que for. Como você também não vai esquecer uma sensação que uma pessoa fez bom pra você. Isso é luxo. Sensacional, muito bom. A gente ficou aqui já 1 hora? 1 hora. 1 hora e parece que passou 15 minutos e eu ficaria aqui mais 2 horas, mais 3 horas, porque o assunto que a gente fala é o que a gente vive no dia a dia. Sim. Né? Então, falar de finanças, eu ficaria aqui o dia todo falando com você sobre esses assuntos. E eu queria que você deixasse uma mensagem do seu coração, suas redes sociais, quem quer procurar, quem está com um problema financeiro, aonde te acha, como te acha. Se você está com seu nome sujo, se você quer limpar o seu nome, minhas redes sociais da Wellington Venâncio, hoje a gente atende todo o Brasil, ajuda consumidores a voltar para o mercado de crédito novamente, que seja tanto fazendo rate bancário, limpa-nome, serviços como o Bacen, ajudando essa pessoa a voltar para o mercado de crédito novamente, mas com responsabilidade. Então, aproveite também, já me siga aí nas redes sociais, o Wellington Venâncio. Gente, para você que acompanhou até agora, compartilha, curta, para esse conteúdo chegar a mais pessoas, ajudar mais pessoas. E eu queria agradecer de coração. A gente tem que gravar vários episódios, porque você falou de rede social, de mentalidade. Eu adorei. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada. Eu ficaria aqui horas e horas falando com você. Muito obrigado. Estou muito feliz em poder estar aqui. E você pode ter certeza que eu voltarei várias vezes. Inclusive, você que está nos acompanhando, já manda esse vídeo aqui também, né? Para seus amigos, para vizinho, para o tio, para a tia, para as primas, manda para todo mundo. Já anota aí, viu, Samuel, que a gente já colocar a agenda aqui para falar sobre muitas coisas. Eu quero saber todos esses seus segredos para alcançar, bater toda essa quantidade aí na rede social. Vamos aprender com você. Vamos voltar aqui novamente. Gente, muito obrigada. E para você que assistiu até aqui, não esquece de dar seu like e até o próximo episódio. Um super beijo.